Olá, amigos do mundo do vôlei. Estamos de volta com mais um programa recheado de novidades para vocês. E sem perder tempo, a gente vai falar do Mundial Sub-21 masculino. Foi disputado na última semana na República Tcheca. Pois é, o Brasil começou muito bem esse torneio, vencendo os 3 jogos por 3-0 contra Egito, China e Japão. E foi para a segunda fase cheio de moral. Mas na segunda fase a gente acabou tomando um revés contra os poderosos russos, perdendo no tie-break, 3-2, depois de já ter vencido Canadá e Argentina. Mesmo com essa derrota, o Brasil foi para a fase semifinal cheio de moral, mas esbarrou na seleção polonesa, que veio muito forte para a competição. O jogo foi extremamente disputado e decidido apenas nos detalhes. Pois é, os poloneses levaram no tie-break e fizeram 3-2, eliminando o Brasil da possível medalha de ouro da competição. No dia seguinte, a gente enfrentou novamente os russos, tentando aí a medalha de bronze. Só que nesse jogo, o time do Brasil parece que não entrou em quadra. Os meninos jogaram muito dispersos, errando muito, e os russos, por outro lado, cheios de vontade, querendo mostrar serviço, fizeram um verdadeiro paredão diante dos brasileiros, o que acabou fazendo com que o Brasil perdesse 3-0 em parciais bastante elásticos. Infelizmente ficamos em 4º lugar, mas o Brasil mostrou que tem grandes valores na competição e todos eles podem vir dar muitas felicidades para a equipe principal do nosso país. Bom, o Mundial foi disputado com 16 equipes, então ficar entre os 4 primeiros não é nenhum demérito para seleção nenhuma do mundo. A gente tem que sim parabenizar os meninos que lutaram, caíram, mas caíram de pé. A gente esperava um pouco mais, e lógico, como torcedores queríamos que o Brasil tivesse pelo menos na disputa pelo ouro, mas os meninos não fizeram feio não e disputaram de igual para igual com as melhores seleções do mundo. Bom, depois de falar do Mundial Sub-21, a gente vai direto para o saque rápido. No saque rápido de hoje, a gente tem algumas notícias bastante interessantes. A primeira é sobre a possível naturalização do cubano Simón. O Simonster, como é conhecido pelos fãs, está tentando se naturalizar canadense. É verdade, canadense, galera. Segundo consta, a primeira opção dele era se naturalizar brasileiro e disputar as próximas Olimpíadas pelo sexteto Tupiniquim. Mas isso não foi possível, porque antes dele, o cubano, também cubano Leal, acabou se naturalizando e é o preferido para fazer parte da seleção brasileira. Com isso, o Canadá passou a ser a bola da vez para Simón, que já começa a mexer os pauzinhos e tenta conseguir acelerar o processo para disputar as próximas Olimpíadas. Uma pena para nós brasileiros que a Federação Internacional não permita mais de um naturalizado numa seleção que já tenha jogado qualquer competição internacional pela sua própria seleção. Mas, de qualquer forma, desejamos boa sorte aí para o central Simón e que ele possa realmente disputar as Olimpíadas, que é o sonho de qualquer atleta de alto nível. Outra novidade interessante é sobre a líbero Suelen, que está de volta à seleção brasileira, Está jogando inclusive como titular depois da saída da Camilinha Bright, que já declarou várias vezes que não volta para a seleção depois do que aconteceu antes das últimas Olimpíadas aqui no Brasil, e também da pedido de dispensa da líbero Leia, que por problemas pessoais pediu para se desligar esse ano da seleção brasileira. Com isso, Suelen assume a titularidade e a história dela é muito bacana, A Suelen sempre foi uma líbero muito técnica, com grandes recursos, mas que sempre sofreu com o problema de obesidade, Estando sempre muito acima do peso, ela sempre era cobrada e tinha sua capacidade colocada em xeque devido ao seu sobrepeso. Pois é, a Suelen, que fez uma temporada abaixo no SESI,
né, na última Superliga que disputou. Foi, nessa última temporada agora, jogar na Itália pela equipe do Bergamo, num contrato de risco, ela foi para ser reserva, acabou se destacando, virou titular da equipe, fez uma grande temporada. Mas junto com isso veio uma cirurgia bariátrica que a fez perder nada menos do que 32 quilos. Pois é, agora somado à sua grande qualidade técnica, a líbero começa a demonstrar uma melhor forma física. E essa condição da Suelen vem mostrar para todos nós que a gente deve lutar sim pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais, não importa as dificuldades, a gente é capaz de vencer e ela está demonstrando isso. É claro que nem todos com problema de obesidade devem passar por uma cirurgia, mas no caso dela foi necessário e ela está dando a volta por cima e mostrando agora uma nova faceta de sua carreira. E aí nós todos do mundo do vôlei desejamos a ela muita sorte nessa nova caminhada aí, que ela possa trazer muitas alegrias na nossa seleção brasileira. Bom, uma coisa muito bacana que a CBV lançou agora nesse último mês foi o site do Eu Sou do Vôlei. O Eu Sou do Vôlei é um programa de fidelização de todos os aficionados pelo voleibol que foi criado há um ano atrás pela própria CBV. O site proporciona a todas as pessoas que se cadastrarem gratuitamente a possibilidade de concorrerem a uma série de prêmios destinados pela CBV e também conseguirem descontos na compra de ingressos para assistirem jogos da Superliga e de outros eventos gerenciados pela própria CBV. Então é uma coisa muito bacana, né? A página é www.eusoudovôlei.com.br. Vocês devem ir lá porque tem uma série de informações lá muito interessantes. Inclusive, nessa estreia vão ter algumas entrevistas em grandes nomes do voleibol brasileiro, como Fofão, Fernanda Venturini, Sandra Pires, Nauber, Maurício. Então tem muita informação bacana lá, além de você estar podendo concorrer a grandes prêmios e conseguir comprar ingressos mais baratos para assistir jogos, tanto da Superliga quanto das seleções brasileiras. Então é bacana você se inscrever e você não deve ficar de fora dessa não. Bom, já que a gente deu uma pausa na Superliga, né, a gente tem acompanhado até pela repercussão no mercado, que já está diminuindo, já está desacelerando. Agora a gente começa as temporadas internacionais das seleções brasileiras. Pois é, nessa semana, a gente aqui no Brasil, em Curitiba mais precisamente, está recebendo as finais da Liga Mundial de Vôlei Masculino, né? E o Brasil está ali cotado mais uma vez, para quem sabe, levantar esse caneco. A gente vai estar enfrentando nessa fase final as seleções do Canadá, da Rússia, Sérvia, França e Estados Unidos. São timaços do mais alto nível do voleibol que a gente vai estar podendo assistir aí ao vivo, tanto na Rede Globo de televisão quanto pelos canais Sport TV. Então a gente vai torcer aí essa semana para que nossos meninos possam começar esse ciclo olímpico já com o pé direito sob o novo comando do técnico Renan. Uma boa sorte aí para os nossos meninos. Bom, já enquanto os meninos terminam a Liga Mundial, as meninas estreiam no Grand Prix a partir da próxima sexta-feira. As meninas começam a disputa em Ankara, na Turquia, onde a gente vai ter as levantadoras Nayane, Roberta e Macris, as opostas Tandara Munique, Fernanda Tomé e Edinara, as ponteiras Natália, Rosa Maria, Drusila e Amanda, as centrais Carol, Adenísia e Bia e Mara também, além das líberos Suelen e Gabi, todas à disposição de José Roberto Guimarães. Esse primeiro final de semana a gente vai estar enfrentando as seleções da Bélgica, da Sérvia e as donas da casa, a Turquia. A seleção está completamente reformulada, né? A gente veio aí da disputa da Montreux, onde nós fomos campeões, né? Onde a gente pôde ver que várias seleções também estão se renovando no início de ciclo olímpico. Fizemos 2 amistosos com a República Dominicana, mais recentemente
mais 2 contra a Turquia, e o Zé Roberto está começando a encaixar as novas peças da seleção brasileira. O caminho é muito longo até Tóquio 2020, mas os atuais campeãs do Grand Prix, então vamos ficar ligadinhos aí, torcendo para que as meninas possam trazer mais um título para o Brasil. Aliás, falando de seleção feminina de vôlei, a gente vai falar de um grande nome que já trouxe muitas vitórias para nossa seleção. Vamos direto para o Personalidades do Vôlei. Virna Dias, logo quando começou a jogar vôlei, foi chamada para a seleção infantil do Rio Grande do Norte, sendo de cara campeã brasileira. A partir daí, Virna disputou vários campeonatos pelo estado, jogando no Centro Esportivo Feminino, pelo Baderne, onde foi jogar o Brasileiro Juvenil no Guarujá. Aos 14 anos, foi fazer estágio de 2 meses no Bradesco, no Rio de Janeiro, e foi convocada para a seleção infantil brasileira, vencendo o Campeonato Sul-Americano. De lá, recebeu um convite para jogar na Itália, uma experiência mal sucedida que durou apenas 4 meses. De volta ao Brasil, Virna jogou em Ribeirão Preto, com a levantadora Fernanda Venturini, e foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira em 1991, a convite do então treinador Wadson Lima. Nesta época, não costumava participar dos torneios principais, atuando apenas em competições de menor importância, e a maior parte do tempo no banco. Com a entrada do técnico Bernardo Rezende em 1993, passou a integrar o grupo de forma permanente. Durante 2 anos, Virna esteve presente nas principais conquistas do voleibol brasileiro, tais como a medalha de ouro no Grand Prix de 1994 e os vice-campeonatos do Campeonato Mundial do mesmo ano e da Copa do Mundo de 1995, ainda na condição de reserva. À sombra de uma geração que incluía algumas das maiores atletas da história do esporte no Brasil, tais como Fernanda Venturini e Ana Moser, ela permanecia no banco de reserva na maioria das partidas, entrando em quadra apenas contra adversários mais fracos ou para desempenhar rapidamente funções específicas, tais como sacar ou bloquear em determinadas passagens de rede. Sua grande oportunidade teve lugar em 1996, durante as Olimpíadas de Atlanta. E uma caldeira fraturou um dedo do pé durante a primeira partida contra Cuba, ainda na fase preliminar. E Virna foi forçada a assumir o seu lugar até o final do torneio. E a atleta mostrou-se perfeitamente à vontade na posição de atacante de ponta. A partir de então, Virna tornou-se titular incontestável da seleção brasileira de voleibol e uma de suas mais importantes atletas. Bom, gente, depois da gente falar dessa grande estrela do voleibol brasileiro e internacional, a Virna, para mim, foi uma das ponteiras mais guerreiras que já passaram pela seleção brasileira, a gente vai agora falar do mercado do vôlei. A gente já não tem mais grandes notícias porque as principais equipes já estão com seus elencos fechados. Mas uma novidade bastante interessante é a possibilidade da ponteira oposta Skoronska, titular da seleção polonesa, vir a jogar no time de Barueri. Pois é, a convite do técnico da seleção brasileira José Roberto Guimarães, Skoronska esteve no Brasil para conhecer todo o projeto do time de Barueri e conversar com o treinador brasileiro. Pelo que se sabe de bastidores, as conversas estão bastante adiantadas e a possibilidade da polonesa vir jogar no Brasil é bastante grande. Skoronska tem uma técnica muito refinada,
tem um desempenho físico muito forte, mas o que pesa um pouquinho contra foi ela ter passado por uma cirurgia no joelho no início desse ano. Zé Roberto, por outro lado, diz não se preocupar com isso, sabe que ela vem se recuperando muito bem e aposta na jogadora como uma das grandes forças de sua equipe. Agora a gente tem que aguardar um pouco mais para ver se essa tratativa realmente se confirma e se teremos mais uma grande estrangeira jogando na próxima Superliga. Bom, galera, por hoje a gente fica por aqui. Agradeço a presença de vocês nos assistindo aí. Continuem ligadinhos e eu os vejo na semana que vem. Um beijo grande e até lá!